Bom, essa é uma palestra que eu estou reeditando ela, na verdade, que eu já fiz ela na primeira edição do Eu Sou Buco, só que como foi uma edição teste, a gente resolveu fazê-la de novo para que mais gente possa assistir e, né, enfim, ter um contato com isso e dormir menos. Assim, eu sempre disse que dormir é uma perda de tempo. Acho que a maioria de vocês aqui deve dormir algo em torno de 6 e 9 horas por dia. E essa é uma das coisas mais improdutivas que existe. Assim. O que você faz dormindo? Nada. Porra, não serve para nada dormir. Eu tenho amigos que você vê no Twitter, na internet, uma galera que fica falando, pô, eu tenho que acordar cedo, mas eu não quero dormir. É um saco, amanhã eu não vou ser ninguém. E, tipo, dormir não serve para nada, gente. Então, a gente passa 8 horas por dia dormindo e 16 horas acordado. Porra, é um terço do dia. Porra, faz as contas aí no ano, quanto tempo você passa dormindo. Não vale a pena dormir. Acho que Sócrates, se eu não me engano, já dizia que dormir é um péssimo hábito. E eu vou mostrar para vocês que existe uma forma de quebrar essa regra, que é dormir 8 horas por dia, que é conhecido por aí. É importante comentar que esses estudos não tem nada muito aprofundado nisso ainda. Existem alguns pesquisadores, existem algumas teorias, só que muita coisa ainda vai surgindo. Assim, do ano passado para cá, eu já estudei, já tem muita diferença, já tem umas novidades, enfim. Então, assim, nada que eu vou falar é verdade absoluta, mas muita gente pratica, como vocês vão ver. Claudio Stampi é um brasileiro, filho de italiano, médico, que tinha uma paixão por navegar, velejar, e um dia ele achou uma forma de juntar essas duas paixões dele, que é a medicina com velejar. Ele era acostumado a fazer regata pelo mundo, e uma característica comum de navegadores, velejadores, que fazem essas regatas de volta ao mundo, é que eles têm que dormir muito pouco, porque são regatas solos, e o cara, como é que ele vai dormir em alto mar, né? Tipo, muito tempo. Então, eles acabam que eram privados do sono e dormiam cerca de 4, 5 horas por dia em uma regata. E aí ele resolveu, teve essa ideia de estudar isso, de estudar qual era o efeito dessa privação do sono nessas pessoas. Então, ele juntou 3 grupos de velejadores em Massachusetts e fez testes de cognição com essas pessoas. E aí, a partir do resultado desse teste de cognição, ele resolveu dividir em 3 grupos, pegar esses 3 grupos e pedir para que eles dormissem 3 horas de sono direto, só, num intervalo de 24 horas. O grupo 2 dormia 1h30 e 3 cochilos de 30 minutos. E o grupo 3, 30 minutos a cada 4 horas. Depois de um tempo, né, um mês depois que estava todo mundo seguindo esse cronograma certinho, ele repetiu os testes de cognição. E o resultado foi esse. O grupo 1 teve uma perda de 30% no desempenho. E o grupo que dormiu menos, né, que dormiu 30 minutos a cada 4 horas, perdeu só 12% no desempenho. Ele falou, poxa, tem alguma coisa aí, né? Tipo, eu estou privando a galera do sono muito e o desempenho foi o que menos caiu, então não deve ser tão prejudicial assim você dormir pouco. E aí, desse estudo, surgiu uma teoria e um livro. Ele é o maior pesquisador da atualidade em sono polifásico, que é como a gente chama isso. E existem outros estudos e tal, mas ele é o principal, é o livro mais conhecido e todo mundo cita ele em todos os estudos. Então eu vou falar um pouco agora das fases do sono para a gente conseguir entender um pouco mais como isso funciona. A fase do sono, que é a principal fase do sono, mas que na verdade é a que o pessoal menos sabe sobre ela, é o REM, que é o movimento rápido dos olhos, que é importante para a memória e aprendizado e dura cerca de 20 a 30 minutos no seu ciclo do sono. E o NoREM é dividido em 4 fases mais básicas, mais bem definidas, que é um sono leve, uma frequência cardíaca mais lenta, e a fase 3 e 4, que é o sono profundo, com baixa atividade cerebral, que é quando o corpo realmente descansa. Isso dura, em média, 60 minutos. Então, o sono, as suas 8 horas de sono, vocês do sono monofásico, são divididas em vários ciclos de 1h30 aproximadamente. É por isso que, quando você vai tirar uma soneca no meio da tarde, é ideal que você durma entre 20 e 30 minutos no máximo. Se você passar disso, você tem que dormir 1 hora, 1h30, senão você acorda lerdo, mongol, assim, tipo, devagar, porque você interrompeu uma fase do sono que você não deve interromper. Por isso que o despertador é uma merda, na verdade, porque muitas vezes ele corta essa fase que você não devia interromper e faz você se sentir assim.
Então, o sono polifásico especificamente. Algumas coisas para a gente pensar sobre isso. O relógio biológico interno humano ideal é de 31 horas, não de 24. A gente não pode fazer nada quanto a isso, né? Mas é uma coisa da gente observar. 86% dos mamíferos não dormem 8 horas. Tipo, seu cachorro não dorme 8 horas, seu gato dorme toda hora. Tipo, de 15 em 15 minutos está dormindo aquela peste. E, tipo, então, assim, por que só essa porcentagem pequena dos mamíferos dorme tanto? E, né, os humanos inclusos aí. E, muito provavelmente, nossos antepassados não dormiam 8 horas. O humano nunca foi um bicho noturno. A gente não tem visão noturna boa, a gente não rende bem, a gente só partiu a ser um homem, um bicho que dormia um período mais constante com o advento da agricultura e da luz elétrica. Com a luz elétrica, a gente passou a ficar mais tempo acordado e melhorar essa nossa visão, enfim. E a agricultura fez com que a gente não tivesse mais tanto medo do predador, né? Assim, tipo, não precisa ficar correndo atrás de comida, não precisa ficar fugindo do predador. Você tem a comida ali, você consegue ficar plantado e dormir mais tempo, né? Não dormir 8 horas, não dormir tempos espaçados. Então, vamos lá. Os tipos de sono. Sono monofásico. Ali, o vermelho e o verde são os ciclos. O verde é o REM e o vermelho é o no REM. A siesta, que é você não dorme às 8 horas de uma vez, você tem um período de meia hora, 1 hora no meio do seu dia. E aí, os sonos polifásicos propriamente ditos. O Everyman, que são sonecas de 20 minutos com um período de 3 horas direto, e uma variação dele, basicamente. Uberman, que são 6 sonecas de 20 minutos, e o de Maxion, que é o mais agressivo, que são 4 sonecas de meia hora. No gráfico, ele mostra que é basicamente só o REM, né, o movimento rápido dos olhos, mas já existe uma discussão falando que, na verdade, você oscila entre REM e a última fase do no REM, que é o sono profundo, por isso você consegue descansar e tal, e permanecer alerta. A grande característica desse sono é que você não fica cansado, você fica alerta o tempo todo, você não sente sono, assim. Então é ótimo para quem tem insônia, para quem tem pesadelo, você dorme muito menos, continua alerta e rende muito mais. Quem praticou, tem vários exemplos. Bebês, velejadores, Força Aérea Italiana, Thomas Edison, Da Vinci, Nikola Tesla, enfim, várias pessoas na história já praticaram isso e atualmente muita gente ainda pratica. Como começar? Né? Eu vou falar rapidamente, que o Leandro falou que vai falar disso depois numa outra palestra, especificamente. Primeiro é você ter muita motivação. E você não pode começar esse processo de sono polifásico sem você ter um extenso to-do list. Porque você precisa ter muitas tarefas, porque seu dia fica imenso. Eu fiz durante 15 dias e, tipo assim, não acabava o dia. Eu falava, eu preciso dormir, não porque eu estava com sono, porque eu não tinha mais o que fazer. Era 3 da manhã, eu estava mongol em casa, assim, o que eu faço agora? Sabe? Tipo, dura muito o seu dia. Você precisa ter um pouco de flexibilidade nos seus horários, não precisa ser certinho naquela hora que você marcou a sua soneca. Tem dia que você vai render mais à noite, tem dia que você vai render menos, você adapta isso para mais ou para menos. Se você sentiu sono, você não aumenta a sua soneca, você adiciona uma. Né? Tem um processo de adaptação para fazer isso que é um pouco penoso, é um processo que dura, em média, 2 semanas, que você vai ficar sentindo a privação do sono, sim. Só que depois da 2ª semana você não sente mais isso e você rende normal. O 3º dia é o dia mais crítico, porque é o dia que você, no primeiro dia é oba-oba, né? No 3º dia você está fudido, assim, você está sem lembrar das coisas, você começa a não saber o que você fez ontem e o que você fez hoje, porque você dorme pouco, não tem mais essa divisão de 8 horas no seu dia. Então você fala, putz, o que eu fiz hoje, amanhã? Então, até passar esse período inicial de adaptação, isso é um pouco penoso mesmo. E você tem que ficar nesse processo de adaptação longe de TV, de computador, de livro, porque isso dá sono, né? Então, você tem que fazer serviços de garagem, consertar a pia, sei lá, vai correr. Uma coisa que ajuda é você acordar da soneca e correr, porque te ativa, né? Vai fazer alguma atividade física. Os sonhos são uma coisa especificamente legal sobre o sono polifásico. A maioria dos sonhos, o pessoal acha que é na fase REM. Como você tem basicamente a fase REM, você tem sonhos muito lúcidos e você fica um tempo todo num estado de alerta, dormindo, e você lembra do seu sonho. Eu tenho uma consciência que você está sonhando também muitas das vezes. Na minha experiência, teve um sonho específico que eu tive que me forçar
para que eu pensasse, espera aí, eu estou dormindo, eu estou acordado, porque se eu estiver acordado, eu estou fazendo muita merda agora. Tipo, eu estava no trânsito, assim, fazendo uma idiotice tremenda. Eu falei, cara, se eu estiver acordado, eu estou muito fodido. Aí eu abri o olho assim, falei, estou dormindo. Aí fechei e continuei a soneca, sabe? Tipo, surreal. E aqui alguns links para que quem quiser pesquisar mais e tal, pode conversar comigo depois, no Twitter, enfim. Estou aberto a tirar dúvida no que eu puder, no que eu já estudei. Obrigado.